o que tu quer fazer da tua vida? Ah, eu quero ser militar da base. Então, da base significava da aeronáutica. Fico pensando que cidade consegue ter esses grupos organizados que conversam uns com os outros, que lutam, né, por espaço e por visibilidade. Recordo sair, né, no ombro dos meus pais, do meu pai, né, sair no ombro do meu irmão em outra enchente, sair em um barco, né, porque foram várias e várias enchentes, e que depois lá, a partir de 68, isso foi equacionado com os diques, né. Mas eu lembro muito bem, né, das dificuldades e dos desafios, né, que a gente tinha naquela época de Canoas. De uma cidade que nasceu da luta, né? De uma cidade que nasceu do esforço, de uma cidade que se ergueu, né? Uma cidade diferente, diversa, plural. Eu acho que essa narrativa nós não podemos esquecer, porque a nossa força está na nossa diversidade, a nossa força está, né, neste mosaico cultural, étnico, né, que forma Canoas. Ela inicia, né, a sua história como uma fazenda, né, a Fazenda Guajuviras, e logo que no final, né, do século XIX se constrói a Via Férrea, e a Via Férrea com a estação do trem, né, que hoje a gente chama de antiga estação do trem. E em torno da estação começou uma venda de terrenos, né, para moradias, para pessoas que vinham passar o verão em Canoas, em função dos seus bons ares, né, da arborização, da tranquilidade que era a cidade. Era a Torres, Capão da Canoa, Tramandaí, Cidreira de hoje, era Canoas. As pessoas não iam para a praia. Era muito distante, as pessoas vinham para cá passar o final de semana ou as férias. Tá? As famílias ricas de Porto Alegre tinham as suas chácaras aqui. E vinham de trem. Tá? O trem era o transporte. Né? Então, Canoas tem esse elemento, né? Que foi, claro, foi se adensando, mas bucólico, bonito, né? Arborizado, porque essas chácaras eram muito bonitas, né? E em função disso, né, algumas residências foram construídas no entorno da estação. Por isso que a gente tem a Casa dos Rosa, a Vila Mimosa, mais adiante, né, do outro lado da BR, a Vila Nenê. E assim a cidade vai se construindo a partir de loteamentos dessas terras que foram herança, né, do primeiro colonizador, vamos dizer assim, né, o Francisco Pinto Bandeira, e depois os seus descendentes, né, que dão origem à criação mesmo da cidade, porque a gente não pode esquecer de outros habitantes que Canoas teve, né, que foram negros escravizados, indígenas que passavam, né, por essas terras. Por aqui, com certeza, passaram antigos povos originários, né, e inclusive que ficavam no entorno da Lagoa dos Patos. Então, né, ao longo do Guaíba, dos Sinos, do Gravataí. Eu sou canoense nato, então eu acredito que quando a gente se afasta um pouquinho da nossa terra natal, parece que cresce aquele sentimento de amor à nossa terra. E acredito que é isso que aconteceu comigo. Eu saí de Canoas com 16 anos, e permaneci por 17 anos fora do nosso torrão daqui, da nossa aldeia, como se diz, né? E quando eu voltei para cá, eu já afastado de Canoas, eu procurava sempre ler a respeito da nossa cidade e também sempre procurando conhecer a história do nosso município, né? A nossa formação, e ao mesmo tempo vinculando a nossa aviação, porque nós sabemos que
graças à aviação, graças ao 3º Regimento de Aviação, foi possível emancipar a cidade. Então, há vários tópicos, há várias situações em que o 3º Regimento de Aviação se viu envolvido, né, nessa árdua tarefa de dar um nome para o distrito, colocar o distrito no mapa, na verdade. Canoas foi feita por pessoas de todos os recantos do Rio Grande do Sul. Essa é uma particularidade. Eu visitei todos os municípios e muito difícil, nos 497 cidades que eu visitei, olha, pouquíssimos eu não encontrei alguém que me dizia, olha, eu tenho um parente que mora em Canoas. Então, acho que é uma particularidade. Poucas cidades no Rio Grande do Sul têm esta integração, essa miscigenação. Tem gente da fronteira, tem gente da Serra, tem gente do Planalto, da Zona Sul, todas as regiões, todas as cidades, as pessoas estão aqui integradas. Um pouquinho do Rio Grande, tem esse mosaico do Rio Grande que é Canoas. E isso torna a cidade, essa identidade comunitária, esse pertencimento aos bairros, esta tranquilidade, porque tu morar em determinados bairros, Niterói, Rio Branco, Guajuviras, ou Matias Velho, ou Estância, são quase como cidades do interior, bem arborizadas, tranquilas. É claro que hoje tem a questão da violência que está presente, mas ela tem muito desse aspecto de uma cidade do interior. E, obviamente, que gerou muita identidade. As pessoas têm identidade por Niterói, têm identidade pela Rio Branco, têm pela Matias, têm pela Santo Operário, têm pela Harmonia, pelo Guajuviras, pela Igara, enfim, todos esses bairros há um pertencimento, uma força comunitária muito grande das pessoas que também lutaram muito. Canoas se tornou o que ela é hoje fruto da luta, não foi fruto de uma ação de alguém. Foi um esforço da coletividade, esforço das lideranças como meus pais e tantos outros da sua geração que lutaram muito para Canoas não ser uma cidade meramente dormitório. Uma ideia errônea, que foi criada, uma representação e que acabou se fortalecendo de Canoas ser, no seu início, dormitório, apenas dormitório, uma cidade dormitório. Não é verdade. Porque quando Canoas se emancipa, ela já tem granjas de arroz, já tem plantações de hortifruti grangeiros, tem uma vida rural que já estava desenvolvida aqui. Com a chegada dessas residências para veraneio, se estabelecem pensões. Então, nós vamos ter a parte rural já existindo, vamos dizer assim, setor de serviços com as pensões, com os pequenos restaurantes, para atender esse pessoal que vinha passar férias ou passar finais de semanas aqui no povoado. E aí, com a questão toda da via férrea, também tem gente que vai se estabelecer aqui para atender a estação. E se estabelecem as primeiras indústrias, que são indústrias de móveis, indústrias de instrumentos, como de gaitas, atividades rurais, serviços, comércio, é lógico, e indústrias. E a explosão da cidade se dá na industrialização. E com a vinda do 3º Regimento de Aviação para cá, foram 300 militares. Então, foi uma média de mais 1.000 pessoas no distrito. Ou seja, um aumento de mais 1.000 pessoas. Os aluguéis, com certeza os aluguéis aumentaram, quer dizer, o nível de negócio aqui aumentou bastante. E, no entanto, a sede do município continuava sendo lá em Gravataí. Então, aí começou, os próprios moradores mais antigos aqui da cidade, o doutor Vitor Ludwig e outros canoenses, procuraram o regimento para saber também do regimento qual seria a ideia, o que se poderia fazer. Então foi quando eles encaminharam uma proposição, uma solicitação ao interventor, na época,
do Estado para que se emancipasse o nosso município. O regimento de aviação, ele foi transferido de Santa Maria para cá em 1937, nos primeiros dias de agosto de 1937. Mas já em 1935, tinha vindo para Canoas a 3ª Companhia Preparadora de Terreno. E logo com a chegada do 1º Batalhão, né, do que a gente chama carinhosamente da base aérea, né, isso vai aparecendo nos jornais que esse pessoal da base, né, eles mais ou menos eram proibidos de entrar nos bailes. Esse pessoal vinha do Nordeste. Muitos, né, miscigenados, né, com índios e com negros. Então, como é que eles vão entrar nos bailes das casas senhoriais de Canoas? Então, nós temos um grande pesquisador da cidade, o Jesus Pfail, que recolheu notícias de pequenos jornais lá da década de 30 em Canoas, que dão conta, né, dessas peculiaridades que os moços que vinham, né, até como oficiais e soldados da base, eles tinham que ficar na copa dos salões de baile e não podiam frequentar os bailes nas casas. Realmente, existiu inicialmente um certo preconceito, porque eram militares que estavam andando por aí pela rua e muitos pais de família cuidavam as suas filhas para não casar com os milicos, para depois eles serem transferidos e levarem elas para longe daqui. E também aquele preconceito racial que existia naturalmente. E como é que esse pessoal acaba sendo muito importante para a cidade? Porque eles vão conquistando o seu espaço, né, pouco a pouco. E na enchente de 1941, quando a cidade fica praticamente submersa, né, bairros, nós temos uma parte alta da cidade, mas grande parte da cidade ela é planície dos rios, né? Foram eles que levavam as pessoas para as partes mais altas, foram eles que traziam correspondência. O único médico da cidade era ligado, né, à aeronáutica e assim por diante. Então acaba se criando uma confiança, né, que até hoje nós temos isso, né, é um dos pontos, né, interessantes na cidade. Então tem muitos aspectos, e muitos aspectos aqui na cidade a gente sente a presença da aeronáutica. A minha primeira lembrança de Canoas, ela vem do bairro Branco, bairro que eu nasci, né? Pequeno, andando pelas ruas, né? O pátio da minha casa, tinha muitas árvores, né? Mas era uma cidade sem estrutura, né? Não tinha rua asfaltada, não tinha rua pavimentada, tinha muitos valões, muitos campos baldios, né? Onde a gente jogava, né, uma partida de futebol. Não era tão ocupada como agora, né? Era uma cidade muito diferente. Por exemplo, eu lembro do leiteiro trazendo leite nas casas, né? Passava na frente da casa o caminhão, tu buscava o leite, né? Eu lembro do verdureiro, né? Passava com a sua carroça, vendendo lá as frutas, legumes, verduras. Eu me lembro do armazém, né, que era o armazém, ali o comércio local, né, ali a bodega, né, onde as pessoas compravam. E Canoas foi uma cidade que nos acolheu a partir dos seus moradores.
como tantos outros moradores da cidade, nós viemos e começamos a morar num loteamento, no bairro Rio Branco. Esse loteamento era um dos novos que estavam surgindo no bairro Rio Branco, chama-se Jardim América. Foram abertas 2 ruas, as 2 ruas com saída para a Rua Pistoia, e ali começaram a ser erguidas, né, uma série de residências, e nós compramos uma casa ali nesse loteamento. E eu morava bem próximo, né? Morava na Rua Nanere, antiga Maracanã, foi construída lá na década de 50, meus pais foram morar lá em 51, exatamente porque foi, né, o Maracanã, o estádio, né? A Copa de 50, que a final foi do Maracanã, e essa rua foi aberta, né? Uma das primeiras ruas lá do bairro Rio Branco. A primeira lembrança que eu tenho de Canoas é da nossa estação, onde hoje é a nossa fundação cultural. Por quê? Porque naquela estação, no meu tempo de infância, de criança, circulava trem por ali. Muitas vezes nós tínhamos parentes em São Gabriel, e os nossos parentes às vezes mandavam engradado com galinha, com alguma coisa, e chegava até aquela estação e a gente ia buscar. Eu morava na Luiz de Camões, que é uma rua próxima ali da estação, um pouco para cima, e nós andávamos por ali. Gostava muito quando o trem passava e de recolher as pedras, né? Porque tinha muitas pedras que eram levadas de um lugar a outro, ou mármore, né? Pedras que eram transportadas, e elas muitas vezes ficavam pelo trilho. E a gente, por muitas e muitas vezes, para poder pegar um ônibus para Porto Alegre, a gente tinha que ultrapassar os trens que estavam ali, os vagões, porque os vagões ficavam às vezes dias parados, horas paradas. A gente tinha que subir no vagão, atravessar o vagão, né, para poder subir a rampa e chegar até a Federal, como era conhecida a BR-116. É um cenário totalmente diferente, né? A gente ia muito para a prainha de Paquetá, que fica no final daquela rua Rio dos Sinos ali, e era uma praia de rio, era o Rio dos Sinos. Então nós íamos de bicicleta para lá, eu e os amigos da faixa de 13 anos, 14 anos, a gente ia para lá sempre nos idos de 70. Essas são as imagens, né? A imagem da minha escola, a Escola Bartolomeu de Gusmão, uma brizoleta, né? Uma escola construída na época do Brizola, uma escola de madeira, que a gente tinha aula, né, onde encontrava os amigos. E a gente falava naquela época, quando eu era criança, nós vamos lá em Canoas. Canoas era o centro, e nós éramos a Rio Branco. Então os bairros, eles tinham um distanciamento, né, quase que como se fosse uma localidade diferente. Quando a gente falava em Canoas, era ir ao centro. Claro que isso hoje está totalmente integrado à cidade, e isso alterou. A vida ocorre nos bairros, que é uma característica de Canoas. Os bairros têm muita vida. Então, para conhecer Canoas, a gente precisa conhecer os bairros da cidade. Quando eu saí de Canoas, em 1972, nós não tínhamos ainda o Transurb. Então, a locomoção aqui era ônibus. Eu morava, naquela época, em 72, eu morava na Vila Igara, Jardim Igara. Então, de lá para cá, eu pegava o ônibus na Vitor Barreto para chegar até o centro. E eu encontrei, então, no meu regresso para Canoas, um desenvolvimento muito maior. Me senti muito bem. Eu que estava vindo de uma capital, que era Recife, né? Eu me entrosei. Eu me senti muito em casa. Aquele gostinho da gente estar voltando para casa. Isso aí ajudou muito. E também eu tive a felicidade de que a minha esposa abraçou Canoas também. Eu acho que Canoas foi criando assim, a sua identidade, né? Quando eu era pequeno, nós tínhamos os cinemas, né? Os cinemas de bairro, que eram muito fortes, né? Nós tínhamos o cinema da Rio Branco, o cinema em Niterói, no centro. Então as pessoas iam muito no cinema, né? E a minha geração, ela nasceu com matinê, né? Aos domingos, né? Que eram 2 filmes, né? Então as pessoas iam muito, né? Aos poucos a cidade foi criando essa identidade cultural, não foi fácil, né? Me lembro nos anos 80 a luta, né, de vários artistas
da nossa cidade para que a gente mantivesse a nossa identidade, que nós tivéssemos um espaço cultural, né, que nós tivéssemos um centro de cultura. E essa luta demorou muito tempo, né, para que a gente pudesse chegar. Veja, o primeiro centro cultural da cidade foi a Vila Mimosa, né, que nasce lá, né, em 2000, né, começa o seu trabalho em 2009 de restauro, de recuperação, e que eu tive a honra de entregar à cidade na minha primeira gestão entre 2009 e 2012. Então, veja, o primeiro centro cultural, né? Há uma tradição cultural em Canoas, né? Na música, como eu disse, nas artes plásticas, nas bandas de rock, no hip hop, nos corais, bandas de escolas, né? Nós temos também o Colégio Cristo, né, ligado à UBRA, também teve orquestras, bandas. Então é algo que Canoas tem e que a gente não percebe às vezes porque eles estão localizados nos bairros. Através da aeronáutica também nós tivemos o Rancho Azul, que foi um CTG lá dentro da base, e um CTG que se projetou por um bom tempo. Muita gente, eu mesmo fiz curso de fandango lá no CTG do Rancho Azul. Nós temos os centros de tradição gaúcha. Canoas tem diversos centros de tradição gaúcha, muito atuantes, né? Cada bairro tem às vezes 2, 3 centros e muitos bailes saem, muitos eventos culturais. Nós temos também as nossas escolas, né, de samba, do carnaval, que desfilam, né, em todos os carnavais e também desfilam fora da cidade. Ainda quando era um pequeno povoado, já haviam, né, os bailes de carnaval, carros alegóricos. A gente tem imagens de carros alegóricos da década de 30. Carnaval das famílias que viviam por aqui, as elites, né? Canoenses, vamos dizer assim. E mais tarde é que esse carnaval vai se modificando, vai ganhando os bairros, as periferias. Então vão surgindo as escolas de samba. Muitos militares de outros estados vieram para cá, do Rio de Janeiro. Então eles também tinham conhecimento, eles tinham também muito entusiasmo nessa área carnavalesca, né? Então isso aí era muito bom, para nós aqui do município foi muito bom. Foi então meio que tirando os moradores aquele engessamento, né? Daquele engessamento para poder curtir um carnaval e poder realmente não sair daquele tipo de somente baile tradicionalista. Então houve essa mudança também, né, de outros bailes. Outra coisa interessante, Canoas também foi a segunda cidade no Brasil a fazer calçadão. Primeiro foi Curitiba, o Jaime Lerner. E aqui foi a segunda cidade do Brasil a fazer o calçadão. O calçadão não era uma coisa comum, teve muita rejeição quando o prefeito Geraldo Ludwig construiu, assim como teve em Curitiba também. O comércio se revoltou, porque tinha a ideia de que a rua trazia o fluxo. Eu me lembro quando era criança, eu vinha, porque ela era muito bonita, ele tinha umas coisas de acrílico, bem assim futurista, bonito, sabe? Ele tinha uma linguagem mais modernista, assim. E as pessoas gostavam de vir no calçadão. Eu me lembro que eu vinha com a minha mãe e tal, no centro, né? Tinha um guarda que ficava na esquina da Tiradentes com a Vitor Barreto. E ele era um guarda cheio de gestos e ele que ficava em cima de um palquinho e ele ficava indicando e tal, porque ali tinha o trem, né? Então era um cruzamento perigoso, porque tu tinha a Vitor Barreto, tu tinha a Praça da Bandeira, né? E tu tinha o trilho do trem, os carros ultrapassavam o trilho do trem, então era bastante perigoso, assim, acidentes. Então tinha esse guarda de trânsito que era muito conhecido na cidade, no centro. Então também é uma recordação que eu tenho lá do meu, quando era pequeno, né? Eu sou apaixonada pelos gatos de Canoas, os diversos gatos que fazem X. Não tem coisa mais linda, né? Alguém marcar um encontro na Dr. Barcelos, isso, né? Vou te esperar no gato. Qual gato?
tem uma série de gatos. Então a gente tem esses polos gastronômicos em Canoas, né? É a Dr. Barcelos, agora a Boqueirão também vai se criando um polo gastronômico em função, né, da criação do shopping, a Inconfidência, né? Interessante que aqui tem um dos primeiros shoppings, né? Que é o conjunto comercial é um shopping, ele foi bastante inovador, né? E vai saindo daí um prato que é tradicional na cidade, que é o X, que é conhecido nacionalmente, né? E Canoas acaba por ter, né, a alcunha da cidade do X, tem inclusive o dia do X, né? Que entra no calendário oficial, né, da administração pública. Então, nós já consideramos hoje o X como um patrimônio imaterial da cidade. O saber fazer o X não é qualquer um que faz, né? E nós temos, assim, diversos desses pequenos restaurantes, né, que são famosos, né, por terem o seu segredo especial, né, dos diversas formas, né, como eles fazem, né, esse prato. As pessoas não consumiam na cidade, as pessoas num restaurante iam para Porto Alegre para fazer a compra, né, no comércio iam para Porto Alegre. Né, então começa a gerar um pertencimento e a valorização da nossa cultura, dos nossos artistas, dos espaços culturais, para que a gente não fosse apenas aquela cidade que aparecia no noticiário policial, mas que a gente pudesse aparecer no caderno de cultura dos grandes jornais, nas matérias culturais das emissoras de televisão ou de rádio. E acho que essa mudança ela foi muito importante, na medida que a gente passou a ser protagonista também, né, de uma ação cultural. A cidade começa a se enxergar. Quando a gente recebe aqui, por exemplo, o Teatro de Solé, que é um dos teatros mais importantes do mundo, que faz a sua apresentação em São Paulo e faz em Canoas, são 2 apresentações, apenas 2 locais que vieram, isso coloca Canoas numa outra posição. Quando aqui a gente celebra o jazz, né, e faz o nosso Canoas Jazz, né, um momento de trazer grandes nomes, a gente está criando essa identidade, mostrando que não é só a capital que tem produção cultural, que nós também temos. Né? E é o resgate daqueles que acreditaram e daqueles que resistiram nos anos 70, nos anos 80, para que a gente pudesse, né, nesse novo momento, né, no século XXI, a gente ter um outro protagonismo cultural. Porque a cidade não é só a via férrea, não é só o metrô, né, e não é só a BR. Canoas tem 17 bairros e uma ilha. Essas características nós não podemos esquecer, do protagonismo, da luta, do trabalho, da mobilização, da ligação comunitária, tudo isso que faz, né, Canoas ser uma cidade grande, mas ser um pouquinho também daquela cidade pequena, aquela cidade do interiorana, que também é muito bonita, né, porque ela integra, as pessoas se conhecem. Canoas tem um pouco disso, porque nos bairros as pessoas se conhecem, a gente não perder essa história, essa identidade. Nós somos uma grande cidade, nós somos, né, hoje protagonista na região metropolitana, somos na 3ª cidade no nosso estado, mas nós não podemos perder aquelas características que a gente tem de comunidade, de identidade. E até hoje, se nós pensarmos em Canoas de uma semana para outra, ela muda o seu mapa. E estudando a história de Canoas, a gente também percebe isso. Às vezes, né, poeticamente pensando que Canoas é atravessada pela BR, então, às vezes eu já imaginei um texto em que eu pudesse falar sobre essa velocidade que a gente vê na BR, é a velocidade, é o ritmo do tempo na cidade. Canoas para mim é esperança, é sonho, é felicidade, porque aqui eu realizei todos os meus sonhos, aqui eu renovo a minha esperança e aqui eu tenho as minhas raízes. Então Canoas é isso, né? Canoas, a cidade do avião, a cidade do coração.